Boa tarde. Hoje continuaremos a implementação do exemplo 2, Job Shop, da autossimulação de sistemas. Nós fomos até o vídeo anterior adicionando o caminhão e agora vamos para a parte de adicionar as máquinas, que seria a partir da página 18 do arquivo aula 02 simulação, que está disponível no Moodle da disciplina. Começamos abrindo o NLogic. Aqui está o nosso modelo que a gente terminou no último vídeo. Vamos vir aqui na paleta, na biblioteca de modelagem de processo, na marcação de espaço. A gente vai pegar o nó do ponto e vamos adicionar dois deles. Um para marcar a primeira máquina e outro para marcar a segunda máquina. Tá? Um deles a gente vai chamar, por exemplo, de nó CNC1 e o outro a gente vai chamar de nó CNC2. Agora a gente vai ter que fazer dois caminhos interligando esses dois nós à nossa área de manobra. Então a gente vem aqui, pega o caminho, liga ele aqui na ponta e desenhamos o caminho, o trajeto, né? Agora um segundo caminho, ligamos aqui e desenhamos também o caminho. Então agora a gente tem nossos caminhos desenhados. A ideia é que a nossa empilhadeira ela saia da área de manobra e vá até cada um desses nós. Vamos adicionar agora na biblioteca de modelagem de processo um bloco chamado Resource Pool. Tá aqui ele. Só tentar abrir um espaço para ele aqui embaixo que vai ficar melhor. E aí vamos mudar o nome dele para CNCs, que vão ser as nossas máquinas de controle numérico que vão estar aqui. Como eu troquei o nome, eu salvo. Tipo de recurso estático, porque as nossas máquinas não se movem, elas vão ficar paradas. Na unidade de recurso, vamos criar um tipo personalizado. Vou chamar ele de CNC. Vou dar avançar e agora aqui nessa daqui eu vou escolher uma figura para ele. Vou procurar aqui em CNC Machines e aí você pode escolher qualquer figura que você achar interessante, tá? Eu vou pegar aqui a CNC vertical, tá? A Center 3, estado 2, essa daqui, que eu vou pegar essa máquina. Embora você possa escolher qualquer outra máquina que você desejar. Vou dar concluir. E tá aqui a minha máquina criada. Feito isso, a gente vai vir aqui as propriedades do bloco CNCs. E vamos mudar a capacidade definida por local de origem. Local de origem nós. Vou colocar o nó CNC1 e o nó CNC2. Então acontece que eu estou falando que as minhas máquinas vão começar aonde? No CNC1 e no CNC2.
Então você tem que estar em uma dessas duas. E a unidade de recurso aqui fica como sendo CNC. Agora aqui na biblioteca de modelagem de processo, deixa eu fechar isso aqui para não atrapalhar. Vamos adicionar aqui também um bloco size. Cadê o bloco size? Tá aqui ele. O que esse bloco faz? O bloco size ele apreende um certo número de recursos, tá? E depois ele libera conforme você estiver utilizando eles. Onde que a gente vai adicionar ele? Logo depois do atraso de estoque. Por quê? Porque o que a gente está fazendo aqui nesse caso? Aqui a gente tem a entrada do pallet, ele foi estocado. Ele fica um tempo parado. Quando ele vai sair do estoque, ele precisa ir para algum lugar, não precisa? Esse algum lugar que ele vai é justamente a máquina CNC. Mas se ele vai para essa máquina CNC, ele precisa ser o quê? Ele precisa reservar essa máquina para ser usado. Então vou colocar aqui aprender CNC, que é o bloco no qual ele vai estar reservando esse material. Após a retirada de material, eu vou colocar um bloco de delay, que é o tempo que ele vai ficar o quê? Processando dentro daquela máquina CNC. Vou só arrumar aqui que ficou tudo com os nomes um em cima do outro. Puxar aqui só para ter espaço e ficar mais fácil a gente enxergar. Delay. Só você clicar e arrastar. Tá? E o processador. Aí esse espaço aqui. A gente tem o que? A gente não pegou ele. Se a gente pegou o bloco, a gente precisa liberar ele. Quando que a gente vai liberar o CNC? A gente vai usar esse bloco release. O bloco release, o que ele é? Ele vai justamente liberar um certo recurso. Qual recurso que a gente vai liberar no caso? É o nosso próprio CNC. Então, qual é a sequência que a gente usou aqui no caso desse fluxograma? A gente primeiro tem o pallet primeiro a gente tem um caminhão que chega. O caminhão chega, ele move-se até a doca. Moveu até a doca, ele fica parado um certo tempo quando ele está descarregando. Ele se move para a saída e deixa o sistema. Enquanto ele está descarregando, ele chama a entrada do source pallets. E aí você faz o que? Você injeta 20 pallets aqui. As empilhadeiras saem daqui, pegam esses pallets e mandam para o estoque de material. No estoque de material, ele fica um certo tempo estocado. O que seria esse tempo de estoque? Por exemplo, o tempo para o seu funcionário ir lá e conferir se o produto foi entregue de forma correta ou não. Após ele ficar esse tempo no estoque, a gente chama esse bloco aqui para reservar uma máquina. Essas máquinas são os recursos que estão disponíveis aqui. Se ele estiver livre, a gente reserva ele. Reservou, a gente vai pegar e vamos retirar o material usando a empilhadeira. A empilhadeira vem aqui, pega esse material e leva para a máquina CNC. A máquina CNC processa ele por certo tempo. Terminou de ser processado, a máquina é liberada e volta para cá, enquanto o pallet processado vai para a saída. Essa que seria a nossa sequência. É lógico que aqui a gente está simplificando o processo, colocando ele para a saída. Se você quiser, a gente poderia duplicar parte disso daqui, fazendo o quê? Em vez de ligar aqui na saída, a gente colocava um outro bloco igual a esse daqui, tá? Aí nesse bloco aqui, que era o nosso bloco que está estocando material, que no caso aqui, deixa eu achar ele aqui no meio, é o Rake Story. Pega esse Rake Story e põe aqui depois, um segundo Rake Story. E aí a gente põe um outro pallet rack para ele guardar aqui. E aí quando chegasse um certo número, você chama o caminhão para vir buscar. Então você poderia fazer uma modificação colocando e removendo eles. Tá? Mas vamos por partes. Então a primeira parte, aprender o CNC que a gente colocou aqui. Feita a apreensão do CNC, a gente precisa abrir as propriedades dele para poder fazer as modificações necessárias. Tá?
essas modificações necessárias, o que a gente vai ter? O conjunto de recurso dele, qual que vai ser? É os nossos CNCs, é ele desaprendido. Qual a quantidade? É uma máquina CNC para cada pallet. Então a gente coloca um aqui. Se eu colocasse mais aqui, é o número de máquinas CNC que precisa para usar para processar cada um dos nossos pallets. Próximo, na retirada de material, a gente vem aqui e a gente vai colocar o que? Vamos alterar algumas coisas. O destino é para a unidade de recurso apreendida. Quem é essa unidade de recurso apreendida? É o nosso CNC. Então tá aqui, ó, CNCs. Próximo bloco, esse delay aqui que é o nosso processando, tá? A gente vai colocar o tempo de processamento dele na máquina. Aqui eu vou colocar um tempo de mínimo de 8 minutos, médio de 10 minutos e máximo de 12 minutos. Aqui ele tá aquele bugzinho que some, mas quando a gente clica fora e depois clica dentro, ele volta a aparecer minuto. E a capacidade aqui, colocar a capacidade máxima, tá? O que seria essa capacidade máxima? Quer dizer que a gente pode ter uma fila de tamanho infinito esperando para ser processada. Não tem um limitante. Claro que essa fila não vai chegar a um tamanho infinito, porque o nosso pallet rack que está aqui antes, ele tem um limite de unidades que tem, que é quantas que cabem nele. No caso a gente tem o que? 10 vezes 2. Então o máximo que vai caber são de 20 unidades no pallet rack. Logo a gente nunca vai ter mais que 20 na fila depois dele, porque senão eu travaria aqui antes. Tá? O bloco release agora. A gente tem que liberar os recursos apreendidos. Tá? E aí basicamente quer liberar todos os recursos. Se fosse recursos móveis, faria diferença eu mandar retornar ao local de origem ou ficar onde eles estão. Como o nosso recurso CNC é estático, não vai fazer nenhuma diferença isso. Tá? Vamos agora salvar todo mundo e colocar para rodar. Tá aqui o nosso caminhão chegando. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos girar a câmera aqui, né? E tá aqui as nossas máquinas CNC. Vamos ficar de olho nelas. Olha lá o que vai acontecer. Vai dar um tempo que tá no delay, né? As peças chegaram, estão ali guardadas. E tá vendo que ele vai levando para o lugar delas, tá? O que acontece é que a gente não tem nenhuma animação aqui mostrando ele levando as peças, nem nada disso, tá? A peça só vai e some. Então seria a gente fazer com uma animação mostrando isso. Então vamos dar um stop aqui e vamos arrumar essa animação. Voltamos aqui na aba projeto, clicamos 2 vezes aqui no CNC e aqui a gente vai ter ele. Tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar e vou mover ele um pouco, colocar ele um pouco para cima. Por quê? Na hora que a empilhadeira chegar, ela vai deixar o pallet nessa posição aqui. Então, é como se o pallet ficasse na frente da máquina CNC. Tá? Além disso, eu vou mudar a questão da posição como ele está. Eu poderia girar ele também, se você quisesse mudar o ângulo para onde que ele está, alguma coisa assim. Sei lá, poderia girar ele e colocar ele do lado de cá, alguma coisa assim, como você achar melhor. Tá? Talvez eu vou deixar ele girado. Aí a gente pode colocar o que? Essa máquina não funciona sozinha, tem que ter um operário usando ela. Então vou vir aqui na paleta, 3D Objetos, vou vir aqui acionar a pessoa, escolher aqui um operário, worker, colocar ele aqui do lado da máquina, tá? Então vai ficar o funcionário aqui
talvez aqui assim. Tá? É mais uma questão de alinhar, depois a gente vê direito onde que estão as peças. Tá? E beleza. Só que agora vamos mudar mais alguma coisa. Qual, por exemplo, nessa posição dela, vamos colocar aqui no visível, vamos mudar para o valor dinâmico e vamos colocar aqui como se ela estiver ocupada. Então, se ela estiver ocupada, ela vai mostrar essa figura da nossa figura original. Voltando aqui na aba Palette, né, no 3D Objetos, vou procurar o CNC Machines e vou procurar uma outra máquina parecida com essa, só que um pouquinho diferente, que é a CNC Vertical Machine. Cadê ela? Tá? Essa daqui, essa é a estado 2 e essa é estado 3, como que tivesse aberta, né? Note que a figura de diferença é o quê? Uma figura está com a porta aberta, outra com a porta fechada. Eu vou pegar essa aqui e mudar o visível dela somente para quando ela estiver ociosa. Então, is idle. Alguma coisa nesse sentido. Então, quando ela estiver ociosa, vai ser essa figura. Quando ela estiver ocupada, vai ser com a porta fechada. E aí eu vou criar uma superposição delas, colocar uma em cima da outra. De forma que ou você vai ver uma ou vai ver a outra. Você vai ter a impressão da porta dela estar abrindo e fechando. Enquanto na verdade ele está só trocando a figura mesmo. Vamos salvar. E vamos pôr isso para rodar. Vamos pôr aqui a animação 3D. Olha lá, ela está vazia agora. A gente tem, olha lá, ela estava vazia, ela estava com a porta, não sei se vocês viram, ela estava com a porta aberta. Agora ela tem um funcionário aqui parado do lado, ó, e ela fechou a porta na hora que chegou. Às vezes colocar uma segunda câmera filmando isso, copiar a posição da câmera aqui. Vamos voltar aqui para o nosso projeto de simulação. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Vamos adicionar uma segunda câmera. Propriedades dessa câmera. Colar as coordenadas. Tá, essa câmera aqui é a câmera 1. E a outra câmera chama câmera só. Para não confundir, vou chamar essa câmera kit 2. Câmera 2. E essa aqui eu vou chamar de câmera 1. Então agora a gente tem duas câmeras. Essa janela aqui, nas propriedades dela, ela está posicionando na câmera 1. Tá? Vou colocar uma segunda janela 3D aqui embaixo. Então do mesmo tamanho. Queria colocar as duas do mesmo tamanho, só para ficar melhor, né? Então vou colocar as duas aqui embaixo. Essa é a primeira e essa é a segunda. Agora a gente vem aqui em View, Propriedades. Esta aqui vai pegar a câmera 1. E esse daqui em View, Propriedades, vai pegar a câmera 2. Esta aqui, vou colocar um 2 aqui no nome dela. E essa outra, vou colocar um 1 aqui, ó. Salva e fecha isso. Tá? Salva
Ah, esqueci ele rodando aqui direto. Vamos dar stop nisso. Vamos rodar novamente. Vou dar play, vou dar uma pausa aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Ele já tem as duas câmeras posicionadas aqui para baixo. Tá? Uma com a câmera do caminhão, que é a câmera 1, e outra câmera 2. Note que aqui está mostrando aqui, o caminhão chegando, está descarregando, e aqui as máquinas estão vazias. Na hora que a gente der play aqui, ó, aqui pelo lado também você pode vir. O Windows 3D1 mostra a câmera do caminhão, o Windows 3D2 mostra a câmera da CNC. E se você colocar na origem, ele volta para esse tamanho aqui normal. Na hora que você der play aqui, olha lá, na hora que chegar a primeira, ele vai ver a máquina fechando. Olha lá, chegou, a máquina fechou, aí fica o funcionário e a caixinha aqui na frente, ao contrário da outra máquina que está vazia. Essa que é a ideia que a gente fez, por isso que eu botei duas câmeras. Aí você pode ter as duas janelas simultaneamente sendo vistas. Ok? Próximo pedaço, se você quiser fazer. É lógico, tanto as máquinas como os trabalhadores, você pode estar trocando as roupas deles, as cores, conforme que você achar melhor. Tá? O que você pode fazer também, assim como a gente fez no exemplo do banco, é adicionar gráficos para esse modelo. Nessa questão de adicionar gráficos, você pode adicionar qualquer coisa. Então você volta aqui na aba paleta, vem aqui na análise gráfica e aí você escolhe ou o gráfico de barra, ou você pode escolher para adicionar o histograma, conforme que você achar melhor. Só para exemplificar, vou colocar um gráfico de barra aqui, tá? E aí ele ficou em cima da janela, mas a gente pode arrastar a janela um pouco mais para baixo. Você vem aqui em View, Propriedades, e aí você pode escolher o item que você quer mostrar, aquele dado que você achar, por exemplo. Por exemplo, você poderia colocar aqui o atraso de estoque. Atraso do estoque, né? E aí aqui você vem aqui e coloca o valor dele. Atraso, estoque, ponto, status, utilization, ponto, min, que seria a média dele, tá? Se você quiser adicionar mais dados, você poderia colocar, por exemplo, processando aqui também. Você vem aqui e coloca processando, né? E aí você põe aqui embaixo o mesmo comando, Ctrl V, só que aqui é o nome do bloco, que é o processando, tá? E aí você poderia colocar aqueles que você achasse melhor, colocando ele aqui para rodar. É lógico que você pode trocar as cores se você quiser, né? Aí ele falou que tem erro. Vamos ver qual que é o erro que ele está reclamando. Ó, código inatingível, processando, não pode ser resolvido. É aqui mesmo que ele está reclamando. Não tem um bloco chamado processando. Ah, pode ser esse aqui, tá vendo? Ó, meu processando tem P minúsculo. Então, processando. Tá? Vamos salvar de novo e pôr para rodar. Ó, um erro já foi. Tá? Vamos ver agora esse código inatingível. Atraso de estoque. Tá reclamando que esse é no atraso de estoque, tá errado. Vamos olhar aqui o atraso de estoque, então.
atraso estoque. Ele chama atraso estoque, tá escrito correto. A princípio eu não estou vendo nada errado aqui nele. Por via das dúvidas, vamos testar. Vamos excluir o atraso do estoque. Se eu der play, ele funciona. Ó, ele ainda está reclamando que tem erro ali. No processando. Tá vendo? Ele está reclamando de erro aqui no gráfico. Então não era o problema do atraso do estoque. Aqui esse botão posso desfazer, né? Aí ele vai voltar ao que estava aqui antes. Tentar mais uma vez. Era o ponto e vírgula a mais. Você pode notar que agora o erro sumiu, foi porque eu tinha colocado ponto e vírgula a mais. Esses errinhos que às vezes é um pouco chato de você encontrar. Então tá aqui agora ele fazendo. O caminhão chega, as máquinas estão ali com a porta aberta, como vocês podem ver, né? No que ele executar aqui, né? Você vai ver as máquinas com as portas fechando. Olha lá. A porta fechou. E ele ficou com a maquininha ali pronta. E aí você vai ter o gráfico colocando aqui quanto que é o atraso de estoque médio e qual que é o tempo de processamento médio. Tá. E aí você pode adicionar os dados do histograma também, qual a gente tinha adicionado no banco, né? E outra coisa que você pode fazer é questão de enfeitar um pouco o seu código. Que queira ou não, do jeito que ele está atualmente a rodar, aqui essa área toda está vazia. Assim como essa área. Aí você pode usar coisas para colocar só para compor cenário. O que seria essa composição de cenário? Coisas para enfeitar. Você vem aqui no DST Objetos e você pode escolher coisas de escritório, por exemplo. Por exemplo, aqui ó, eu posso colocar um caminhão parado aqui para pegar os dados prontos na saída. Tá. Eu posso colocar, sei lá, deixa eu ver. Colocar uma bicicleta estacionada aqui na frente, ó. Como se fosse um lugar para guardar bicicletas, um bicicletário. Posso adicionar outras coisas também, né? Posso vir aqui, deixa eu ver. Tem coisa de escritório, ó, miscelâneos, tem árvores. Ah, eu posso colocar aqui uma ovelha aqui passeando, uma vaca. Tá? Posso botar umas árvores aqui, né? Florestar um pouco. Botar um banquinho. Aí aqui na parte de escritório, você pode vir aqui procurar. Tem uma parte de escritório, achei aqui a parte do escritório. Aí você pode colocar, por exemplo, uma recepção aqui, ó, para você poder receber os clientes, né? Aí atrás da recepção você põe um funcionário aqui parado esperando a pessoa chegar. Você pode pôr algumas mesas aqui. Nessas mesas você pode colocar cadeiras. Nas cadeiras você pode depois colocar pessoas sentadas. Pode colocar um sofá, pode colocar uma porta se você quiser em algum lugar. Aí você pode colocar, sei lá, um tanque de guerra aqui no meio, por que não? Né? Você põe de jeito de se achar, né? Botar um helicóptero voando. Aí o helicóptero, para ele poder voar, você vem aqui no View, Propriedades e aumenta a altura dele em relação ao Z. Em vez de colocar no 0, põe, sei lá, a 80. Salva, coloca para rodar.
Aqui como ficou agora a nossa fábrica. Colando aqui no 3D, né? A gente pode ver aqui o helicóptero voando. Olha lá ele voando por cima da fábrica. Temos a nossa vaca aqui, nossa ovelha, as bicicletas aqui estacionadas, um tanque de guerra aqui para fazer a segurança da fábrica, a árvore, conforme o que você achar, tá? Se vocês quiserem inclusive até enfeitar um pouco mais, né? Que aí isso é só questão de criatividade. Eu posso vir aqui, por exemplo, fechar as propriedades aqui por enquanto e pegar isso daqui, tá? Ficou um pouquinho grande, mas espera aí, vamos reduzir um pouco o zoom. Coloca aqui um porta-aviões. Aí a gente vem aqui na marcação de espaço, pega o retângulo. Cadê o retângulo? Área retangular. Vamos esticar ela aqui. Vem aqui em View, Propriedades, cor da linha, pode já ser cor, cor de preenchimento, texturas, colocar o preenchimento e textura de água. Botão da direita, ordem, enviar para trás. Agora antes de a gente mandar rodar, olha só que legal que ficou. Pera aí. Windows 3D. A câmera não ficou muito boa, essa posição da câmera. Mas aqui a nossa fábrica, como que ela ficou, né? Temos aqui o nosso porta-aviões passeando aqui no mar do lado da fábrica, o tanque de guerra, o helicóptero voando, pessoinhas dentro. Tem uma porta que agora que eu notei que eu não encaixei a porta na parede, né? Aqui, ó. Vocês olharem aqui a porta. Faltou alinhar a porta com a parede. E aí vocês podem fazer o que vocês acharem melhor, conforme a criatividade de vocês. E vejo vocês depois no próximo vídeo.